Aí, com ingresso, a gente começou de novo a trabalhar. Aí ele me chamou para fazer conversões. A Janete, ela gosta de religião, quem sabe? Ah, então vai ser você, vamos ser você. Aí, quando ele precisou substituir as professoras para introdução ao judaísmo. O que era a introdução ao judaísmo? Era aula para as pessoas que eventualmente se interessariam pela conversão. Eram duas senhoras que já eram bem idosas, e então ele chamou a Lena e eu. Então, nós dávamos aula em casa. Poucos anos depois, tornaram-se aulas coletivas em que, às vezes, a gente se revezava. A Lena dava aula, eu dava aula, o rabino Danny Goldman dava aula e o rabino Gretz dava aula. Eram 2 vezes por semana, 2 horas e meia de aula. Quer dizer, o pessoal tinha 5 horas por semana. E quando o rabino Gretz foi embora, eu comecei a ter mais autonomia, porque os rabinos jovens que chegavam, eles viam que eu já estava bem treinada. Foram 13 alunos por ano. E os companheiros, quando havia, que a maioria se interessavam pelo judaísmo por causa de um casamento, namoro, mas os companheiros eram estimulados a vir também. E era muito interessante que eles vinham com aqueles judaísmos de N lugares e colocavam os pensamentos deles e perguntas. Eles tinham aula de hebraico que não era comigo, era com a Geni Gelman, que acaba de fazer aliar. Eu estou falando assim muito de eu, porque a Lena chegou a uma certa altura, eu não me lembro que ano, a Lena deixou isso, a Lena se dedicou mais a outras coisas depois. E eu continuei. E eu cheguei uma hora a pedir demissão, quem era presidente era a Marina. E a Marina sugeriu, então você arruma outra pessoa. Mas demorei muito a encontrar alguém que se dispusesse e que fosse do judaísmo liberal e, ao mesmo tempo, tivesse uma boa noção de judaísmo e fosse mais jovem. Acabou que encontrei a Débora Rosman, que ficou 5 anos comigo. Mas, na época da Débora, houve muita mudança de rabino e assim. Então, eu fiz uma dupla com ela. Eu colaborei muito com ela e depois ela ficou independente. Eu me retraí. Agora, isso é a introdução ao judaísmo. Num dia que nós estávamos lá com ele, conversando, fazendo o relatório dos alunos, das alunas, né, Janete e eu, aí ele falou assim, eu estou desesperada. Eu falei, o que foi? Eu estou desesperada. Não tem professora de Beta Seita. A professora me deu o bolo. Eu falei, por isso não. Eu pego o Beta Seita, eu vou dividir as turmas com você. As crianças tinham de 7 a 11 anos. Então, eu fiquei com 5 turmas em casa, dando aula em casa, cada turma separada. Depois, conforme as crianças, eu mandava ou para o Oren ou para o Davi. O Davi era o Davi de Alabé. Eram professores, e tinha mais uma. E aí, eu mandava para os três. Conforme. Aí, eu fazia parte do ensino, com o Alfredo era o diretor, o Alfredo Lema era o diretor de ensino, fazia parte também, e eles me disseram, nós vamos arranjar uma pessoa para ficar assim. Eu tinha construído o terceiro andar da área. Então, tinha. Aí, pronto, aí veio o Sérgio Feldman. Aí eu ajudei o Sérgio. Aí abri o Sérgio e Yara.
Aí teve um dia que as crianças tinham que fazer, era Shavuot. O que nós vamos fazer com essas crianças em Shavuot? Tá vendo? O que nós vamos fazer com essas crianças em Shavuot? Aí o Greff me chamou o Sérgio. O que vocês acham que a gente fizer a entrega de na sinagoga? Aí as crianças, com aquele desfile todo, tinha uma cesta enorme, eles colocavam todas as primícias, adoravam. Coisa também, o que a gente faz com essas crianças na sinagoga? Ô, Roberto, o que você acha que a gente pode fazer com eles? Eu falei, vamos dar vinho para eles na sinagoga, agora. Aí depois o Sérgio sai. Meu Deus do céu. Aí saiu o Sérgio e saiu o Rabino Grande. Né? O que a gente faz? Tem que haver uma continuidade. A gente estudou tanto, a gente fez tanto, vamos fazer uma continuidade disso. Aí a Janete disse, vamos fazer o seguinte, você fica sendo a supervisora e eu fico na parte de diretora. Tá bom, tudo bem. Aí nós tínhamos reunião com os pais, tínhamos reunião aí já era pré-bar mitzvah. Então, elas eram introduzidas na área, tinham aquelas aulas coletivas e depois tinha também as aulas individuais, como tem até hoje, para o preparo da cantilena, da leitura da Torá e da Haftará, conforme for. Nós temos diversos professores, já tivemos muitos, né? Os Hazanim sempre são professores, tem a Morá, a Eni, que é eterna na área, e outros. A minha atuação como voluntária no Departamento de Educação da área começou há cerca de 11 anos, quando meu marido, José Rafael, foi convidado a assumir a coordenação do departamento, que antes era coordenado pela Biabá. Ele foi convidado pela Evelyn, que era presidente da área na época, né? Alguns anos depois, ele assumiu a Comissão de Assuntos Religiosos e aí eu passei a coordenar a educação. A coordenadora pedagógica era Gisele Nigri, a Gica, e o departamento já desenvolvia atividades para crianças durante o Kabbalat Shabbat, que é o Shabbat Eladim, né, onde a gente faz atividades lúdicas com as crianças, o Beta Sefer, que são as aulas para crianças que não estudavam em escolas judaicas, e que hoje a gente chama de Garinim, a preparação coletiva para o Bar e Bat Mitzvah, que na verdade envolve 2 semestres de trabalho com as crianças, onde a gente trata de diversos temas, sempre de forma lúdica, né, para tentar criar uma relação muito positiva entre as crianças e a vivência na área. A gente tem também o Shabbat Seirim, que é um Shabbat feito especialmente para esses jovens, onde a gente conta com a participação de músicos profissionais que fazem com muito carinho essa atividade. E temos também o pós-Bar e Bat Mitzvah. O departamento também cuida das festas infantis de Purim e Hanukkah, das atividades infanto-juvenis em Aminuraim, Shavuot, Simchat Torah, bem como da atividade de decoração da Sukkah. Alguns anos mais tarde, a coordenação pedagógica passou a ser dividida entre a Gica e a Débora Dimond Friedman, que inicialmente cuidava das atividades para os menores e dos Hagim. Com a saída da Gica, a Débora passou a coordenar todas as atividades do departamento. Durante todo esse tempo, nós contamos com vários professores extremamente dedicados, que eu não vou me arriscar a nominar para não correr o risco de esquecer de algum deles. Muitos eram jovens que tiveram nos movimentos juvenis a sua base de formação. Eu não poderia deixar de ressaltar a orientação sempre próxima e atenta dos nossos rabinos e a participação dos nossos Hazanim e ativistas em algumas aulas coletivas do pré. Nos 2 últimos anos, com a necessidade do afastamento social pela Covid-19, nós vivemos o grande desafio de adaptar as atividades do pré e do pós-Bar e Bat para o formato remoto. Mais uma vez, eu queria destacar toda a dedicação e a competência dos nossos professores nesse processo, o que permitiu que conseguíssemos manter as atividades com o mesmo perfil lúdico que tem sido a característica de nossas aulas em todos esses anos. No judaísmo,
O ensino e a educação têm papel central, uma vez que são fundamentais para que cada nova geração possa aprender com as lições das gerações que a antecederam, onde os mais velhos têm a obrigação de transmitir os conhecimentos para os mais novos. Então, no Dia dos Professores, eu gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que ao longo de toda a existência da nossa área se dedicaram a construir para nossas crianças e jovens espaços de aprendizagem e de fortalecimento do seu pertencimento à área e à história milenar do seu povo.